Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo diário da novela Te Dou a Vida. Saiba em detalhes o que vai acontecer diariamente na sua novela preferida. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Quarta-feira, 17 de novembro. Helena diz a Pedro que terá que voltar para casa, pois não tem outra saída. Muito preocupado, Pedro diz que se ela voltar para Ernesto é um risco, porque ele pode lhe fazer mal. Helena diz a Pedro que já não vai mais poder vê-lo e que não pode pedir que ele a espere quando sequer tem uma esperança de que vai conseguir se divorciar. Pedro diz que não se importa em ter que esperá-la por toda a vida e pede para ela prometer que algum dia eles vão ficar juntos. Helena promete. Ernesto fica surpreso quando o detetive Eduardo procura. Eduardo diz a Ernesto que está buscando informações sobre Miguel Hernandes. Ernesto diz a Eduardo que há muitos anos não sabe nada sobre Miguel. Ernesto diz que a única coisa que sabe é que Miguel lhe disse que ia com a sua família para os Estados Unidos e nunca mais soube nada dele. Ernesto diz a Eduardo que quem poderia lhe dar mais informações sobre Miguel é a sua mãe, mas infelizmente ela sofreu um acidente vascular cerebral e nem sequer a ele reconhece. Quando Eduardo vai embora, Ernesto se lembra de como ele trocou de identidade. Um homem entregou um passaporte para ele e disse: "Você pode deixar o Canadá quando quiser com a sua nova identidade, Sr. Hernandes. Eu te garanto que ninguém vai saber que o passaporte é falso." Depois, ele colocou fogo no seu passaporte verdadeiro e disse: "Eu cheguei ao Canadá como Miguel Hernandes e vou embora como Ernesto Ribas." A secretária comenta com Mônica que um policial esteve conversando com Ernesto e entrega a ela o cartão de Eduardo. O advogado Abreu conversa com Ernesto para tentar chegar a um acordo sobre o divórcio com Helena. Ernesto deixa claro para o advogado que se Helena insistir em se divorciar, vai tomar Nicolas dela e diz que tem provas de que ela se drogava. Abreu, percebendo o jogo sujo de Ernesto, diz que o desconhece e pergunta que sentido tem ele ter Helena ao seu lado, sabendo que ela não o ama. Ernesto diz que tem certeza que vai recuperar o amor e o carinho da sua esposa. Esther briga com Nelson por causa da carta de amor que ele escreveu para ela e disse que nunca lhe deu motivos. Nelson se ajoelha e pergunta a Esther o que deve fazer para que ela o perdoe. Nesse instante, Domingo vai passando no parque e pergunta o que significa aquilo. Esther e Nelson ficam surpresos. Nelson diz a Domingo que estava amarrando o cadastro do seu sapato e diz que Esther e ele se encontraram por acaso e começaram a conversar. Sozinhos, Esther diz a Nelson que se Domingo ficar sabendo sobre a carta, ela o matará. Abreu liga para Helena e diz que ela terá que voltar com Ernesto até que eles saibam o que fazer contra as provas que ele tem contra ela. Helena liga para Pedro e diz que vai ter que voltar para casa. Pedro volta a dizer que vai esperar por ela e que a ama. Nico fica feliz quando a mãe diz que eles vão voltar para casa. Domingo comenta com Augusto que viu Nelson com Esther e por um segundo sentiu que Nelson estava querendo algo com ela. Domingo diz a Augusto que se sente culpado por ter pensado que Nelson é capaz de traí-lo. Rosa escuta Pedro dizendo para o pai e Augusto que Helena vai voltar a viver com o infeliz do Ernesto e não há nenhuma maneira de impedir. Ernesto liga para a madre, diz que certamente ela vai receber a visita do policial Eduardo Robles, que está procurando informações sobre Miguel Hernandes, o filho de uma empregada que trabalhou muitos anos para os seus pais. Ernesto diz para a madre que por nenhum motivo deve permitir que Eduardo veja sua mãe, porque não quer que ela volte a se alterar. A madre diz que Eduardo é neto de Mariano, um dos moradores da casa. Irritado, Ernesto diz que não lhe importa quem é Eduardo e ameaça denunciá-las por maltrato se não fizerem o que ele diz. Rosa avisa Gina que Helena vai voltar para o seu marido. Satisfeita com a notícia, Gina lambisgoia diz: "O seu papai já vai estar de volta, bebê." A madre briga com Inês por ter envolvido Eduardo, o neto de Mariana, em sua investigação sobre a vida de Isabel, quando ela a proibiu de fazer aquilo. A madre diz a Inês que não quer ver Eduardo e ela perto de Isabel por nenhum motivo. Fala sobre a ameaça de Ernesto e deixa claro que se Inês desobedecer, vai pedir para expulsarem da ordem.
Helena diz a Ernesto que só voltou para casa por seu filho. Helena diz a Ernesto que odeia, que ele pode obrigá-la a viver debaixo do mesmo teto que ele, mas que no fundo ele sabe que ela não é dele. Ernesto diz que isso não importa, porque é paciente, sabe esperar e diz: seja bem-vindo à sua casa, meu amor. Augusto diz a Nelson que domingo lhe disse que se sentiu culpado e desleal por ter imaginado que ele seria capaz de se insinuar para sua mulher. Nelson diz a Augusto que se sente pior. Augusto aconselha Nelson sair com uma mulher, porque assim acabaria com qualquer tipo de suspeita de domingo. Gabriela liga para Helena e dá todo o seu apoio à irmã. Ela pergunta a Helena como pode ajudá-la. Helena agradece Gabriela pelo apoio e diz que qualquer coisa avisará. Enquanto isso, na frente de Nicolas, Ernesto finge estar tudo maravilhoso entre Helena e ele e aproveita para beijá-la. Que ódio desse nojento orelha de abanar churrasco. A madre informa Ernesto que já tomou medidas para que ninguém volte a perturbar a mãe dele. A madre diz que agora será a irmã Bernaldina que vai cuidar de Isabel, pois ela removeu do seu posto a noviça que cuidava dela, porque tem tendências a averiguar mais do que deve. Para intimidar a madre, Ernesto diz que se voltar a acontecer um incidente como aquele, elas vão ter que se entender com seu advogado. Inês está arrasada com o castigo que a madre lhe deu e Bernaldina fica preocupada com a amiga. Gabriela diz ao pai que está muito preocupada com Helena e para ficar na casa da irmã vai fazer com que a mãe a coloque para fora de casa. Horácio diz a Mônica que gostaria de ter algo contra Ernesto para afundá-lo. Mônica diz a ele que talvez eles encontrem algo e fala sobre a visita que o policial Eduardo fez a Ernesto. Gina escuta Jaime falando com seu companheiro sobre o remédio de cavalo que conseguiu com uma amiga. Jaime também fala sobre ainda não ter conseguido tirar nada de Ernesto com a chantagem. Irritada, Gina diz a Jaime que não lhe interessa se ele quer tirar dinheiro do marido da Helena, mas que não aceita que ele a tenha usado para conseguir o Lex Butrol. Jaime diz que ela também saiu ganhando, pois Helena voltou para o seu marido e é melhor ela ficar calada, porque se o Pedro ficar sabendo que foi ela quem conseguiu o remédio para ele, agora sim ela o perderá para sempre. Para fazer com que a mãe de ir embora, Gabriela cobra o que ela lhe deve. Andréia diz que Gabriela não é uma boa filha, diz que dá a ela teto e comida e ela ainda cobra. Gabriela se faz de ofendida e diz que vai embora de casa. Inês diz à amiga que tem que fazer voto de silêncio, mas não a proibiram de escrever. Então ela conta para a amiga sobre a conversa que a madre teve com ela. Bernaldina se compromete com Inês, que vai investigar Isabel, já que agora vai estar cuidando dela, e também dirá a Eduardo tudo o que está acontecendo. Ernesto tenta beijar Helena. Helena diz que não quer que ele a toque, e que ainda que a tenha ali presa, nem o seu corpo e nem o seu coração pertencem. Samuel diz a Pedro para ficar tranquilo, que Helena não está só, pois tem o apoio do pai e de Gabriela. Gabriela chega na casa de Helena chorando, diz que brigou com a mãe e ela colocou para fora de casa e pergunta se pode ficar com eles. Ernesto não gosta nada de ter Gabriela em sua casa.